Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem informado será como o mestre. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebe a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Caro Padre Levi, caros irmãos e irmãs, nesse dia em que nossa paróquia se coloca a refletir não apenas sobre a liturgia, sobre o Santo Evangelho, mas também sobre a vida de São Francisco, sobre seus exemplos, nos preparando para celebrar as suas chagas, as chagas que ele recebeu, o Evangelho nos faz refletir sobre a importante virtude da humildade. E essa virtude brilhou de uma maneira inigualável na vida de São Francisco. Mas eu gostaria de falar com vocês sobre a humildade que é necessária quando a gente se converte. O que é conversão? Tem pessoas que tiveram ou têm conversões mais espetaculares, ou seja, a pessoa era um ateu que odiava Deus, e aí acontece alguma coisa na vida dela, ela se converte. Ou então a pessoa era de uma outra religião, era protestante, ou era espírita, ou era da Umbanda, do Candomblé, ou de outra tradição religiosa, se depara com a verdade e se converte, muda de vida. Mas talvez a conversão mais necessária hoje no nosso país é a conversão de nós católicos. Para um católico que vive como um pagão, que não está nem aí para a própria fé, que é católico de nome só, para aquele que realmente se decide, olha, a partir de agora eu vou colocar Jesus Cristo como a coisa mais importante da minha vida. Foi uma conversão semelhante que aconteceu com São Francisco. São Francisco, ele nunca foi de outra religião. Ele era católico, ele era batizado, ele ia na igreja, como todo mundo de Assis. No entanto, a coisa mais importante na vida de São Francisco era a glória. Se o pai dele, a gente podia dizer que ligava muito para dinheiro, São Francisco nunca foi assim de ligar muito para dinheiro, não. Tanto é que, antes mesmo da sua conversão, se chegava um mendigo, uma pessoa necessitada pedindo alguma coisa, ele enchia a mão de moeda e pode levar. Mas ele queria a glória mundana. São Francisco queria ser cavaleiro, queria ser soldado. Então, seu pai, vendo que aquilo era uma maneira dele entrar para a nobreza, que a nobreza era a classe social responsável pela guerra. Nobre fazia guerra. Conseguiu para São Francisco um belíssimo cavalo, uma belíssima armadura, e São Francisco, jovenzinho ainda, foi guerrear contra a cidade vizinha de Perugia. Só que esses planos de glória de São Francisco deram errado. Às vezes, Deus permite que os nossos planos deem errado, porque Ele quer visitar-nos com a sua graça. Ele quer usar o nosso fracasso para a nossa conversão. Só que é difícil, às vezes, a gente aceitar um fracasso, aceitar que aquilo que a gente pensou deu tudo errado. São Francisco, que foi para a guerra, ele foi capturado. Então ele virou prisioneiro de guerra, passou quase um ano lá
na cadeia, que imagino que não devia ser uma cadeia assim muito bonita. Imagina um lugar escuro, úmido, comida ruim, corrente, e ele lá na cadeia. E esse foi o tempo que Deus concedeu a São Francisco para ele refletir na sua própria vida. O que valia aquela glória de soldado que ele estava buscando? O que valia os títulos de nobreza? E ele ficou lá, nessa cadeia aí por diversos meses. Até que finalmente o povo da cidade de Assis conseguiu dinheiro, foi lá, libertou os prisioneiros, pagou os resgates dos prisioneiros e São Francisco pôde voltar. Além desse fracasso, Deus permitiu que São Francisco, quando voltasse, ficasse doente. E esse período de doença foi mais um período quase que de retiro para São Francisco, dele pensar como é breve essa vida e como, acima de todos os bens que a gente possa encontrar nessa vida, existe um bem maior, que é Deus. Às vezes, meu irmão, minha irmã, Deus permite que a cruz visite a sua vida, visite a sua família, porque Ele quer te converter. Não desperdice as dificuldades que você passa, é Deus te visitando com a sua graça para te converter. São Francisco então se converteu. Espero que essa experiência de conversão já tenha visitado a vida de cada um de nós aqui presente. Ou seja, a ideia de Deus tem que vir em primeiro lugar, os mandamentos da lei de Deus têm que ser seguidos. Se eu faço alguma coisa, se eu penso alguma coisa contrário daquilo que Deus diz para eu fazer, eu tenho que mudar de ideia. Isso que é conversão. Eu vou seguir minha vida segundo a vontade de Deus e não segundo o que me parece na cabeça. Mas uma vez que a pessoa se converte, algumas pessoas percebem que a sua conversão veio da graça de Deus. Então essas pessoas são humildes, é o caso de São Francisco. Ele percebeu, por mim mesmo eu ia continuar no caminho errado, mas Deus teve misericórdia de mim. É o que diz a primeira leitura, São Paulo na carta a Timóteo, dizendo, que Deus, na sua misericórdia, me chamou. Isso aconteceu também com São Francisco. Mas, às vezes, quando a gente começa a se interessar mais pela religião, que a gente se converte, e aí a gente acha que se converter é uma questão de esforço só. Então você vai se esforça para se livrar daqueles pecados mais cabeludos. Então se você tinha uma vida completamente desordenada, você vai ali no trancos e barrancos e põe a vida em ordem. Mas o problema é que quando a gente acha que a conversão vem do nosso esforço, surgem dois efeitos colaterais. O primeiro é que a gente fica soberbo. Ou seja, a gente começa a pensar bem demais de si mesmo. Você finalmente conseguiu se livrar dos seus pecados mais graves, então você começa a rezar e a pensar, igual aquele fariseu da parábola, que lá no templo diz assim, meu Deus, muito obrigado, porque eu não sou igual a esse outro que está aí atrás, porque eu dou o dízimo, porque eu rezo, porque eu faço penitência, porque eu sou bom, porque eu sou justo, porque eu conheço a lei. Você começa a se elogiar. Vai inflando como um balão de vaidade. Esse é o primeiro sintoma de quem se converte, achando que foi pelo próprio esforço. Segundo sintoma, a pessoa começa a criticar os outros. A pessoa fica amarga. Porque o sujeito está carregando ali um piano nas costas. Ele acha que a conversão dele, o fato dele ter se livrado dos pecados, foi uma questão de esforço. Aí ele vê uma outra pessoa no pecado e diz assim, por que o outro não está carregando piano igual eu estou? Então ele fica com raiva. E essa nunca, jamais foi a maneira com que os santos olhavam as outras pessoas que ainda não tinham se convertido. Um santo, quando olha um pecador, ele sente pena. Ele vê a pessoa correndo atrás de coisas vãs e pensa, nossa, esse fulano não sabe o que está perdendo. Ele está longe de Deus, ele está longe da eterna felicidade. Mas a pessoa que acha que é uma questão de esforço, ele olha o sujeito que está no pecado e deseja mal para ele. Ele fala, não, o sujeito desse tem que ir para o inferno mesmo. Ele não está sustentando o piano nas costas igual eu estou. Um exemplo de uma mentalidade semelhante, a gente encontra na parábola do filho pródigo. É a mentalidade do filho mais velho, que vê o irmão voltando do pecado e ao invés de se alegrar, ele fica com raiva.
Fala, mas seu filho aí, ele nem chamou outro de irmão, né? Gastou o dinheiro dele na farra com mulherada, você vai acolher ele de novo? E se recusou a entrar em casa. Por quê? Porque ele achava que a sua conversão, o seu agir bem, o seu evitar os pecados mais graves, era uma questão de esforço. E isso nós vemos naquilo que Jesus recrimina aqui no Evangelho. Ele diz assim: como podes dizer a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Uma pessoa que está inflada de vaidade, uma pessoa que acha que a fé cristã é uma questão do próprio esforço, que a pessoa é uma espécie de atleta de Deus, que conseguiu o que ninguém mais consegue. Ela não percebe a trava gigantesca de vaidade que tem no próprio olho e fica caçando o cisco do pecado dos outros. O diabo, meus irmãos, não foi parar no inferno por nenhum pecado de roubo, por nenhum pecado sexual, por nenhum pecado de gula. O diabo foi parar no inferno por orgulho. Não tem coisa pior. Porque todos esses outros pecados, a pessoa a qualquer momento, ela pode entrar dentro de si, perceber que está errado e mudar. Mas o do orgulho, a pessoa acha que ela está certa, ela acha que não precisa de Deus. Quão longe esteve a vaidade e o orgulho de São Francisco de Assis. Todos nós acho que conhecemos a vocação dele, quando ele, rezando diante da cruz de São Damião, ele escuta a voz de Jesus dizendo para ele: Francisco, vai e reforma a minha igreja, que como vês está em ruína. Se São Francisco fosse um vaidoso, ele ia pensar: nossa, Deus me escolheu para reformar a igreja católica. Estou indo agora para o Vaticano dizer para o Papa, falar, olha, eu que estou mandando agora, porque Jesus disse que é eu que vou reformar a igreja. No entanto, não foi assim que São Francisco interpretou. Ele olhou em volta, viu que a igrejinha onde ele estava rezando não estava prestando muito, e ele achou que era reformar a igreja no sentido de pegar a massa, cimento, a areia, e reformar no sentido material da coisa. Ele pensou assim porque ele era humilde, porque ele sabia que todas as maravilhas que Deus fez nele e por meio dele, os muitos milagres que São Francisco fez, ele sabia que não era por ele, era Deus. Ele era um receptáculo da graça, e por isso São Francisco jamais olhou os outros com desprezo. Tem uma passagem na vida de São Francisco, e com isso eu encerro aqui a reflexão. Um grande teólogo dominicano estava em dúvida de um trecho lá do livro de Ezequiel, se não me engano, capítulo 18, que o profeta diz assim: ai de vós, pastores de Israel, se você vê alguém fazendo algo de errado e se calar, eu vou pedir contas a você do sangue dele, porque você não falou nada, você ficou quieto. Acho que é nessa passagem que o profeta Ezequiel até chama essas pessoas de cães mudos, porque na hora de dar o sinal não avisa. E aí o profeta diz que, então, o bom pastor em Israel, que na época eram os reis, ele tinha que avisar o povo quando o povo estava fazendo algo de errado. Então esse teólogo, lendo esse trecho, ele foi conversar com São Francisco e disse assim: olha, eu conheço um monte de gente que está em pecado, como, para usar a linguagem aqui do Evangelho, eu conheço um monte de gente que está com cisco no olho. É meu dever chegar lá na pessoa, bater no ombro dela e falar assim: ô fulano, você está no caminho errado, você se converte, senão você vai parar no inferno. Ou não? É assim que se interpreta? Então São Francisco, em primeiro lugar, ele ficou assim meio, falou: olha, eu não sou teólogo, eu nunca estudei, então tem muitas outras pessoas que o senhor pode perguntar. Só que o sujeito insistiu, falou: não, eu quero saber a sua interpretação. E aí São Francisco respondeu assim: haja de tal forma que a sua vida seja o espelho das virtudes que os demais não estão praticando. Então, ao invés de você ficar falando na cabeça dos outros, principalmente se não te diz respeito, uma coisa, sei lá, uma mãe
que tem que aconselhar o filho, aí é dever dela. Um pai que tem que aconselhar um filho, é dever dele. Um gerente que tem que olhar os funcionários, aí, naquilo que diz respeito ao trabalho, é dever dele. Outra coisa é uma pessoa da rua que você nem conhece, então você tem que ver se é oportuno ou não ir lá e conversar com a pessoa. Mas São Francisco diz, mais importante do que isso, viva as virtudes, viva de maneira santa, que a sua própria santidade de vida, a sua própria correção, a sua própria humildade, vai mostrar à pessoa o cisco que ela tem no olho. E caso contrário, meus irmãos e irmãs, se a gente começar a corrigir os outros como se fôssemos mestres e professores de todo mundo, ficaremos tão inchados, inflados de orgulho e de vaidade, que a trave que tem no nosso olho para nós será invisível. Então que São Francisco interceda a Deus e nos ajude a viver a humildade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.